Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. E como eu havia prometido a vocês, eu estou aqui agora para dar uma continuidade naquele vídeo onde eu falei sobre os 4 fatos que você precisa saber antes de querer imigrar para Portugal. Você que é um cristão, quer vir para Portugal, eu te incentivo e te estimulo. Portugal é um país muito bom, não tem violência, nós conseguimos emprego. É claro que hoje, com a crise que todos os países têm vivido, as coisas mudaram um pouco. Fiquei 3 anos em Portugal, então eu queria contar para você um pouco dessa minha experiência, principalmente na questão espiritual. A palavra do Senhor diz no Salmo 115 assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e neles confiam. Eu saí do Brasil em 2017, fui para a Itália, onde eu gostaria de ter feito a cidadania italiana, mas haveria muita dificuldade para eu fazer a minha cidadania italiana e muito gasto também. E como eu tinha amigos em Portugal, fui para Portugal e lá foi onde eu consegui arrumar emprego, consegui me legalizar. Estas coisas para mim correram bem, mas ao chegar em Portugal comecei a perceber uma grande opressão. Por um outro lado, eu lidava com pessoas que me diziam ser católicas, mas comecei a perceber naquelas pessoas que são portugueses, pessoas dali da terra, comecei a perceber que aquelas pessoas também andavam em feitiçaria, ou seja, é uma vida dupla. Nós temos os ateus e temos aqueles que são muito místicos, são extremamente místicos. Não só Portugal, mas também a Espanha. Espanha e Portugal, parece que o fato deles terem queimado tantas bruxas e tantas pessoas, que parece que isso fez proliferar muito mais ainda os bruxedos, os feiticeiros e todo esse tipo de coisa, porque é muito comum em Portugal e Espanha o consumo desse tipo de serviço. E Portugal, eu tive algumas experiências muito difíceis, são experiências que foram tão difíceis na minha vida pessoal. Eu não estou preparada ainda para dividir com vocês aquilo que eu vivi em Portugal a nível pessoal. Algo que eu percebi: muitos casais imigram para Portugal e terminam em divórcio. Isso me aconteceu, e não só aconteceu comigo, mas com muitas pessoas que eu conheci, muitos brasileiros que saíram casados do Brasil e ao chegar em Portugal o casamento se desfez. E a igreja, eu sempre percebi uma grande luta na igreja, porque há muitos pastores brasileiros em Portugal, e o evangelho protestante se resumiu a pastores brasileiros que os portugueses acham que só querem se dar bem, e a Igreja Universal do Reino de Deus, que trouxe para Portugal esse evangelho da prosperidade. Veja bem, não estou aqui falando mal de nenhuma visão, não estou apontando ou criticando nenhuma visão. Então, nesse tempo que eu vivi em Portugal, eu percebi que os portugueses frequentam feiticeiros, frequentam o espiritismo, fazem muitas simpatias, rezas, adivinhações, numerologia, todas essas coisas é muito procurado dentro de Portugal. É impressionante. E por um outro lado, eu vou lhes narrar 2 fatos que me chamaram muita atenção. Uma pessoa que eu conheci, e ela veio me dizer, muito triste, se a igreja protestante aceitava apresentar uma criança que não fosse filho de pais casados. E eu disse que sim, é porque eu não sou casada com meu marido, a Igreja Católica não quis nos casar, não quis nos dar a bênção, ela nunca se casou, mas o marido já foi casado pela Igreja Católica. Enquanto ele estava casado, a esposa o traiu,
e ele então partiu para o divórcio, refez a sua vida com essa minha conhecida. Então, por eles não casarem a pessoa novamente, os filhos daquela relação também não são benditos, né? E por isso foi muito difícil que ela conseguisse o batismo da filha dela, que foi fruto dessa união. Isso deixava ela muito triste, o coração dela muito triste, porque ela gostaria muito de se casar, ela nunca foi casada, ela gostaria muito de se casar. E ela me disse assim: a Igreja Católica precisava de uma reforma. E eu disse para ela: a reforma já veio há 500 anos. A reforma de Lutero foi a reforma que ela está esperando até hoje. Isso foi o primeiro fato. O segundo fato que me chamou muita atenção foi que um dia eu estava na igreja e estava com um pastor e uma bispa, que são muitos meus amigos, são muito irmãos, são irmãos em Cristo, os considero como um pai e uma mãe para mim aqui. E aconteceu que um dia eu estava no altar da igreja e nós estávamos orando, era uma reunião de oração, era uma reunião de intercessão, e a gente estava ali prostrado no chão orando. Vi claramente numa visão 3 forcas, e essas 3 forcas, uma minha, uma da bispa e uma do pastor Domingos. E eu fiquei intrigada com aquela visão, contei aquela visão e fui para casa e fui estudar e descobri que cada cristão que entra em Portugal recebe uma sentença de morte espiritual. Porque na época da Inquisição, todas as pessoas que não confessassem a doutrina dos santos católicos eram destinadas à morte, eram condenadas à morte. E no nosso caso, cristãos brasileiros, nós jamais confessaríamos essa doutrina dos santos católicos. Então, por isso, no mundo espiritual, há uma regência terrível em Portugal que ainda condena à morte todos aqueles cristãos que adentram Portugal. Então, eu quero deixar esse alerta para você que pretende vir para Portugal. Tá? Quando eu disse que Portugal está debaixo de maldição, nós lemos aqui no Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos os que neles confiam. E essa revelação veio a mim depois que eu passei a ver as procissões pelas ruas, nas festas, aquelas pessoas, multidões e multidões carregando santos. E Deus disse isso no meu coração: filha, eles têm ouvidos, mas não escutam. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles estão nesta condição apresentada no Salmo 115. Então eu quero deixar esse alerta para você, quero te incentivar e te estimular a vir, sim, venha. Deus vai te usar. E o nosso maior trunfo é a intercessão. Porque mediante a intercessão, nós podemos limpar e redimir a terra. Podemos trazer o perdão de Deus sobre uma terra através da intercessão. Foi assim que agiu Neemias, e foi assim que ele restaurou uma nação inteira. Foi desta forma que ele conseguiu livrar aquela nação daquela condenação que estava sobre ela. Lembre-se que lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, Abel era inocente, e o sangue de Abel permaneceu no chão, clamando por justiça. Então, queridos, há um clamor que nós precisamos levantar sobre a nação portuguesa, e eu quero convocar você a estar orando e entrando nessas dimensões, porque você, sendo um cristão principalmente ou não, você será afetado por esta realidade. É como um vírus letal, é invisível aos nossos olhos, mas ele está lá, a realidade está lá. Então, eu quero deixar esse depoimento, quero deixar esses testemunhos aqui para você, e em breve a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Você que gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, escreva aí nos comentários a sua experiência, você que já imigrou, você que ainda pretende vir para Portugal, você que é um cristão. Amém? E fique na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração e até a próxima.